Alô, amigos de todo o Brasil. Este é mais um RB especial, ou seja, um Rede Brasil especial da Rede Brasil de televisão para todo o país. Hoje nós somos uma das 12 grandes redes de televisão do país, com 3 canais em São Paulo, 3 canais em Brasília e retransmissoras em quase todo o território nacional. Nós convidamos hoje o professor Silmar Strub para tratar conosco de um assunto que inevitavelmente será obrigatório nas próximas décadas. Eu explico. É um problema tão complexo que eu dou 2 exemplos. Nos Estados Unidos hoje há quase pleno emprego. Fala-se em 4% de desempregados, isso é considerado pleno emprego. No Brasil nós temos 12 milhões de desempregados, ou seja, grande parte da massa trabalhadora. Isso mencionando 2 países, mas existem problemas em outros países. Por que o problema do trabalho é grave e é importante? A semana passada, os jornais de São Paulo publicaram uma reportagem com um senhor desenhista que trabalhava na USP, de 90 anos de idade, que prestou vestibular na Faculdade de Arquitetura. Então, isso é para mostrar, antigamente, não tinha ninguém com 90 anos entrava numa faculdade. Isso quer dizer que mesmo depois da aposentadoria, muitos trabalhadores podem não só estudar, como podem trabalhar. E aí é mais um problema que o professor Silmar vai falar. O professor Silmar é professor, é consultor, mentor, portanto, é um especialista em gestão de pessoas e carreiras, e ele é o diretor fundador da Silmar e Strub Consultoria. A minha pauta aqui começa com a chamada geração Z, que, segundo eu tenho um pouco de informação, ela é muito festejada. Quem está na geração Z, professor? A geração Z, Ney, são todos os nascidos no final dos anos 90 até meados de 2010. Então, são esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho atualmente. Agora, e aqui diz que esses jovens estão extremamente preparados. Por quê? Se a gente tem problema aqui de preparação de pessoas, aqui fala-se em jovens conscientes, engajados, com uma percepção prática do que precisam fazer para atingir os seus objetivos. O que essa geração tem de especial? Essa geração, ela nasceu dentro de um contexto histórico brasileiro, advindo de uma série de adversidades que nós vivemos esses últimos anos. Então, é uma geração que ela vem com uma outra visão do mundo e de mercado de trabalho em função da vivência que seus pais viveram. Nós estamos falando, né, o senhor acabou de citar os 12 milhões de desempregados. E essa geração viveu essa fase dos 12 milhões de desempregados. Então, eles têm uma outra consciência, eles têm uma outra concepção do mundo de trabalho que as outras gerações não tinham. Em função das perdas que esses pais já tiveram. Porque muitos pais deles já perderam esses trabalhos, muitos pais tiveram que se desfazer de bens para poder se sustentar, o que não aconteceu em gerações anteriores. E como uma geração que está muito conectada na internet, então eles têm uma visão de mundo muito mais ampla do que as gerações anteriores também. Porque a nossa geração, por exemplo, a minha, que é a geração X, eu não vivi conectado ao mundo, não sabia o que acontecia no mundo tão instantaneamente e real como acontece hoje. Essa geração não, eles nasceram já praticamente no celular. Professor, não existe um pouco de... Deixa para lá, eu não sei bem como é que é isso, com relação à robotização, quando ela é hoje efetivamente em várias empresas. Eu fui numa empresa, uma montadora de veículos, professor, tinha 16 robôs lá, 16. Então, passava aqui, o robô punha um negócio. Vinha para esse aqui, o robô punha mais um. Vai ali, o robô punha mais outro. Exatamente. Onde que entra a robotização no mercado de trabalho?
nas funções e atividades rotineiras. Então, o exemplo que o senhor me trouxe, uma indústria automobilística, são atividades que você faz aquela coisa rotineira por horas consecutivas. Então, hoje, isso é um alerta para o mercado de trabalho, para as pessoas que estão no mercado de trabalho. As profissões que são muito rotineiras, elas tendem a ser absorvidas pela robotização. Mas aonde vai entrar, então, o mercado de trabalho dessas pessoas que não vão fazer essas? Em atividades muito ligadas com relacionamento com pessoas. Que o computador não faz? Não faz. Por mais que nós temos hoje chatbot, né, que são aqueles robôs que nos ligam até e nos falam, só que ele tem um limitador. Ele faz algumas perguntas, algumas respostas pré-programadas. Se alguma coisa sair daquele circuito, ele não tem mais como agir. Vai ter que ter uma pessoa, um profissional humano, vai ter que fazer esse contato com a gente. Então, aí que entra essa profissão. E por que essa geração, onde que vai entrar? Apesar que o robô está chegando, eles também são tecnológicos. Nessa questão de ter propósitos que vai lidar com pessoas, propósitos que o engajamento você vai lidar entre relações pessoais. Então, todas as atividades que envolvem essa questão de ter relações, contato humano, que um humano precisa intervir para poder ajudar, resolver e encaminhar, aí que entra a força de trabalho humana. Daí o robô não consegue nos atender nesse sentido. Professor, como especialista em gestão de pessoas e carreira, o senhor tem uma atividade pessoal. Como professor, o senhor tem uma relação coletiva. Sim. Como consultor, o senhor tem uma relação empresarial. Como mentor, o senhor tem uma relação especificamente ligada a uma determinada pessoa. Como coach também, o senhor está ali lidando com não. Lá na Silmar e Strub Consultoria, o que aparece mais? O seu trabalho diretamente ligado ao trabalhador ou às empresas? Hoje, a demanda, por incrível que pareça, são as empresas. Porque as empresas, elas não estão preparadas ou não estão sabendo absorver as demandas que estão vindo para o mercado de trabalho hoje. Porque eu percebo que as empresas, as organizações, ela ainda continua atuando e pensando com alguns anos, digamos assim, atrás, e essa geração está na frente. E então as empresas não sabem fazer essa conexão. Como que eu vou conseguir me adequar ou adequar a minha estrutura interna que eu tenho em termos de profissionais hoje que já atuam na minha empresa? Quando eu falo em questão de essa questão da estrutura interna, é muita questão da liderança. Nós temos um problema sério no Brasil de liderança. Isso é em todas as esferas, isso também se reflete muito nas organizações. As lideranças não estão preparadas para poder trabalhar com essa nova geração e muito menos em poder levar essa empresa para um outro patamar, que ela precisa estar atualizada dentro do contexto atual, com toda a tecnologia, a robotização que chega. Então as empresas me buscam muito em função disso. Silmar, como que eu consigo fazer que o meu corpo diretivo, a minha gestão, muitas vezes intermediária, que vai gerenciar, né, a grande massa desses profissionais, ou que vai conduzir esses profissionais a atingir o objetivo, eles entenderem como que podem absorver essa mão de obra e, além disso, poder tirar ou trazer eles para poder agregar valor enquanto empresa. Porque a empresa sozinha não vai conseguir chegar. Então, existe a relação interpessoal nesse sentido aí. Daí entra a questão dos conflitos, porque a gestão não está preparada, não tem a mentalidade do que a outra que está chegando. Então, essa questão toda de você juntar tudo isso e fazer essa administração, aí entra o meu papel de coaching, de mentor. Em especialista, eu trabalho muito com jovens hoje. Eu faço vários projetos na cidade de São Paulo que eu oriento os jovens para o mercado de trabalho, em escolha profissional, em carreira, em novos caminhos ele poder, né,
progredir, porque nós sabemos que não vai ter emprego para todos. Quais são as alternativas que esse jovem vai ter para poder se sustentar e ter um ganho lá na frente? Então, essa é outra parte que eu faço isso. Mas eu faço justamente porque esse papel com o jovem, de preparar esse jovem e mostrar para ele assim, quando você chegar ao mercado de trabalho, você se deparar com a empresa, ela não vai estar dentro dos teus sonhos que você gostaria que ela estivesse, porque a empresa tem deficiência e ela não está preparada ainda para te absorver. Então, por isso que eu lido nesses dois lados. Eu tento mostrar para ambos que, se nós sentarmos e conversarmos, podemos chegar a um denominador comum e um resultado fantástico. Porque ambos têm experiências e ambos têm muita coisa a agregar. A empresa com todo o seu histórico, com toda essa cultura. Essa geração nova, com toda essa motivação, expertise, com essa visão do novo, das novas questões. A hora que a gente conseguir juntar isso, daí sim que a gente vai ter demandas e vai ter resultados. Como é que é feito o contato com os jovens? Esses jovens têm que idade? De quanto a quanto? Existe uma programação que o senhor faz periodicamente? Existe uma colocação na internet de que o senhor pode dar o curso? Esse contato com os jovens, que é muito importante, demora quanto tempo? Assim, hoje eu tenho muito trabalho com muitas parcerias, né? Então eu trabalho hoje com uma ONG aqui em São Paulo, que é uma ONG internacional, que é uma ONG focada somente em jovens na faixa de 16 a 18 anos. E onde a gente pega esse jovem? Na escola. No campo escolar. Então, hoje, eu trabalho muito com escolas técnicas no estado de São Paulo. Porque as escolas técnicas, elas têm uma visão e ela está passando por uma transformação de poder preparar esse jovem para o mercado de trabalho. De mostrar para ele quais são as opções e caminho que ele tem na frente. As famosas FATECs. FATECs também, exatamente. Mas começa com a ETEC, que é o ensino médio, de 16 a 18, que daí vão para a FATEC, que é a faculdade. Que ele vai entrar na FATEC com 17, 18 anos, mais ou menos. Então, aí que eu consigo captar esse jovem. E outra, como eu dou aula numa outra instituição, nessa instituição, que é uma instituição na área da saúde, eu coordeno programas dentro da instituição, que é justamente de poder acessar esse jovem e poder orientá-lo dentro do mercado de trabalho. Professor Silmar Strub, como o senhor está sentado no seu escritório na consultoria Silmar e Strub. Aí aparece um representante de uma empresa do recurso humano, dizendo que quer contratar a sua consultoria para um problema de alteração de comportamento laboral dentro da empresa. O senhor vai responder daqui a 1 minuto.